Olá, tudo bem? Você vai assistir agora uma de nossas ministrações. Antes, queria pedir a você, dá um like nesse vídeo, se inscreve no nosso canal, ative as notificações e assim você fica por dentro de tudo que acontece aqui na Sião. Que Jesus te abençoe, bom vídeo para você. Eu quero chamar você para abrir a sua Bíblia comigo no primeiro livro de Samuel. Achar o capítulo 15, se colocar em pé aí onde você está, por favor. Primeiro livro de Samuel 15. Nós vamos ler um versículo no capítulo 15 e vamos ler um versículo no capítulo 16. Nós estamos lendo o livro de Samuel esses dias, é o desafio que a gente está fazendo para você como igreja, lermos a Bíblia junto. Estava revisitando as minhas meditações de anos anteriores e tem sido muito bom reler essa parte das Escrituras. E chamo você para nós observarmos o versículo 1 do capítulo 15. Você pode me ajudar bastante se ler em voz alta comigo o versículo 1 do capítulo 15 de 1 Samuel. 1, 2, 3 e já. Amém, amém. Por favor, folheie a Bíblia um instantinho, capítulo 16, versículo 12. Eu vou ler o versículo 12, diz assim a palavra de Deus: Então Samuel mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Ele era ruivo, de belos olhos, tinha uma boa aparência. Então Jeová disse a Samuel: Levanta-te, unge-o, pois é exatamente este. Amém. Eu chamo você para nós orarmos um instante. Eu queria pedir muito que você orasse. Ore por quem fala, ore por todo mundo que ouve. Você pode fazer uma oração assim, não muito curta, uma oração de 1 minuto, talvez 2. Ore sossegadamente. Você está num ambiente bom, num tempo oportuno. Eu quero deixar você orar um instantinho, algo de Deus para o seu coração. Precisa que seja entregue, precisa que seja recebido. Essa é a nossa oração, Deus, e oramos em nome de Jesus, para a glória dEle. Glorifica, Espírito Santo, o nome de Jesus aqui no nosso meio. Continua glorificando Jesus aqui, nesta mente, nesse coração que ora comigo, essa pessoa que chama o Senhor juntamente comigo, teus filhos que levantam a voz diante de Ti, Pai. Glorifica o Teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém, amém. Muito obrigado, você pode se assentar. Os dois textos, ele nos fala de um momento de consagração, não é? No primeiro momento fala para nós da consagração de Saul, o primeiro rei de Israel. Samuel olha para ele e diz o seguinte: Jeová me mandou vir aqui e ungir você, rei. No segundo momento, algumas décadas depois, algum período depois,
nós temos ali o mesmo Samuel, a mesma função sacerdotal, a mesma responsabilidade profética, a mesma disposição, a mesma inclinação, e agora ele está na casa de Jessé, e o mesmo Deus fala com ele, e a palavra de Deus para Samuel agora, naquele período levanta-te, Samuel, e unge este aí, porque é exatamente este. Eu não vou observar o texto com você, não vou fazer uma mensagem textual hoje, mas quero partir um pouco dessa vida de Samuel. Eu queria chamar você a olhar para ele comigo nesses primeiros momentos e a gente pensar um pouquinho sobre a nossa vida, a partir da vida dele. Israel não estava bem, aquele povo era o povo da aliança, era o povo de um chamado especial, era um povo de um propósito especial, mas eles estavam perdidos, eles tinham se afastado do Senhor. Quando você observa os primeiros capítulos de Samuel, você vai ver que a palavra de Deus já não é mais tão comum. Você vai observar que o sacerdote já não desempenha a sua função com tanto brio. Vai observar que os filhos do sacerdote, que tinham uma função de guiar o povo, se prostituem no templo, comem das ofertas dadas a Deus de modo leviano e não respeitam a unção que tinham, a responsabilidade que tinham, o Deus a quem serviam e nem o povo. A religião do povo tinha se transformado agora em mais algo a ser cumprido, em mais rito. E se a religião é rito, tanto faz o rito que você cumpra, porque se você cumprir o rito, você vai se sentir bem. Então, se o rito da religião é sacrificar os filhos numa fogueira, num braço de um deus chamado Moloque, e você faz isso, pronto, você faz isso e se sente bem, porque a religião, entende? Você fica bom porque você cumpriu o ato religioso. Israel está andando por caminhos assim, de cumprimento de atos religiosos. Isso nunca foi propósito de Deus, Deus sempre quis amizade e relacionamento. Mas o povo então se desviava do Senhor para lá e para cá, e fazia tempo que Deus não falava. Mas é tão interessante isso, que Deus não se conforma com o estado ruim de Israel. Eu acho que essa é uma boa notícia para você. Deus, quando vê homens e mulheres num estado ruim, Ele não se conforma. Quando Ele vê uma família em estado ruim, quando Ele vê uma igreja, uma célula, quando Ele vê homens e mulheres que são seus filhos, gente que Ele ama, não bem, Ele não se conforma. Ele sempre quer fazer alguma coisa, Ele sempre vai dar uma oportunidade, Ele sempre vai cutucar de alguma maneira. Não estar bem para Israel era uma consequência de um afastamento de Deus, mas isso fazia com que Deus se condoesse, que Deus se importasse. Apesar dos pecados que os afastavam de Deus, Deus queria se aproximar. Então, embora eles se afastassem, Deus se movia em direção a eles para atingi-los. Deus queria voltar a falar. Deus queria voltar a se apresentar. Deus queria ser ouvido. Deus queria dirigir as pessoas. Porque quando Ele fala, as pessoas ouvem, Ele as dirige, há uma consequência lógica, que é elas serem abençoadas, né? Então Ele queria ver aquele povo abençoado novamente. E é tão interessante que Ele acha uma estéril. E a estéril está chorando sob o peso da esterilidade e sob a afronta da sua rival. E ela chora. Ela chora no mesmo lugar que os sacerdotes desprezavam e não ouviam Deus. Ela chora ali e ela busca de Deus uma resposta para a sua dor. E é tão maravilhoso isso, que através da improvável linhagem dela, uma linhagem improvável, Deus levanta Samuel, e através de Samuel Deus volta a falar, Deus volta a se revelar, Deus volta a agir, volta a guiar o povo, e as bênçãos de Deus então vão voltar a atingir a nação a partir de Samuel. É interessante a fala dele para Saul: Jeová me enviou para ungir-te, rei. É interessante o registro dele lá na casa de Samuel. Jeová então disse a Samuel: levanta-te e unja esse aí, porque é exatamente ele. E eu fico pensando que convicção vive Samuel, em que nível de autorização para viver, que consistência vive um homem assim, que vida plena vive um homem assim. Ele ouve Deus, ele coopera com os céus. Olhe para Samuel, ele evidencia
e ele aponta aquele que Deus quer levantar. Ele é o homem que indica as saídas de Deus para o povo. Olhe para Samuel, ele libera aquilo que Deus quer liberar, ele promove aquilo que Deus quer promover. Lá vai Samuel, envolvido nos interesses do céu. Ele se levanta para cumprir a vontade de Jeová, confundir os adversários de Jeová, abençoar o povo de Jeová. Olhe para Samuel, lá vai ele, vivendo a vida dessa forma, ano após ano. Samuel é um liberador de estradas, ele é um liberador de vidas, um liberador de caminhos. Olhe para Samuel, ele é um cooperador com os propósitos de Deus. A vida dele tem sentido. A vida dele tem propósito. Levantar um dia depois do outro e julgar a nação era algo importante para ele, era algo que tinha significado. Samuel sabe que não é respeitado por todo mundo. Ele sabe que há risco em suas ações. Na verdade, quando ele está na casa de Davi para ungir Davi, antes dele chegar lá, ele diz para Deus: o Senhor sabe que eu vou lá e eu vou colocar o meu pescoço na corda, não é? Estar envolvido com Deus geralmente traz fortes emoções. Se a sua vida não está com fortes emoções, talvez você precise parar um pouco e se perguntar se você está envolvido com Deus e com as suas coisas. E se a sua vida está cheia de fortes emoções, é necessário que você pare e faça um raciocínio para saber se essas fortes emoções que você está vivendo são fruto de um relacionamento vívido com o Senhor ou de viver uma vida um pouco fria em relação ao que Ele propõe para você. Olhe para Samuel, lá vai ele, e as suas ações nem sempre são muito plenas em certeza. Ele sabe que Deus o envia, que Deus fala com ele, mas não é tão claro assim muitas vezes, porque de novo ele está lá na casa de Jessé, e vários homens fortes e poderosos passam diante dele, e ele não sabe bem ao certo quem é que ele vai ungir rei, ele não sabe todos os detalhes. Ele não sabia todos os detalhes da caminhada de Saul, ele não sabe todos os detalhes da vida de Jessé. Mas ele é um homem convicto. Jeová me enviou. Eu não vou ungir nenhum aqui, a não ser que Jeová diga quem é. Samuel tem uma vida de revelação, ele está acostumado a ouvir Deus. Ele aprendeu a valorizar a presença de Deus. A voz de Deus é algo desejável, é algo precioso, e Samuel vive a sua vida assim. É interessante olhar para Samuel e pensar que desatar, liberar em nome de Deus é algo que preenche a sua vida. Lá vai Samuel, e a vida dele é abundante. É abundante. Ele vive envolvido em coisas que têm significado. Tanto significado que hoje nós estamos falando dele. Seus feitos estão por toda a eternidade. Ele não vive uma vida meramente terráquea, meramente na horizontal, algo sublime na sua existência. E como é que vive alguém assim? Que tipo de ânimo que tem? Como é que enfrenta as questões da vida? Antes que você pense que a vida de Samuel era maravilhosa e tudo correto, você precisa saber que nem sempre ele está em concordância com Deus. Se você olha a história dele, você vai ver que Deus uma hora olha para ele e fala: meu amigo, para de falar comigo nesse assunto. Já foi. Nós não estamos de acordo. Quando você olha a vida de Samuel, você vai ver que ele foi rejeitado pela nação inteira. Você imagina uma nação inteira dizer assim: fora Samuel. Foi isso que ele experimentou como juiz da nação. Você precisa entender que a vida de Samuel não é uma vida fácil e nem uma vida boa na horizontal, assim como a gente fica imaginando que era, porque os seus próprios filhos não andaram no caminho dele. Você lê o texto, está aí à sua disposição. A vida de Samuel não era uma vida simples, mas eu olho para Samuel e vejo que no meio de tudo isso, ele tinha uma vida plena. Um homem que ouve Deus, tem intimidade com Deus. Os efeitos da sua existência liberam e paralisam de acordo com a vontade de Deus.
E aí, quando eu olhei para esse capítulo esses dias e fiquei pensando na história desse homem esses dias, eu penso que isso tem tudo a ver com você. Tem tudo a ver comigo, tem tudo a ver conosco hoje aqui nesse lugar. Porque esse tipo de vida é a vida que Deus propõe para você. Eu não sei que tipo de vida você imagina para você. Não sei como é que você tem vivido até aqui hoje. Que tipo de vida espiritual é a sua? Em que nível de fé você se encontra? Mas eu quero dizer uma coisa para você, em nome de Jesus. Esse tipo de vida que é o propósito mais profundo de Deus para a sua existência. Deus quer nos tirar de uma vida normal e nos envolver numa vida sobrenatural. Esse é o seu chamado para a minha vida, para a sua vida. A boa notícia é que você não precisa mudar de endereço, nem de cônjuge, nem ter um diploma a mais, ou ganhar dinheiro a mais, ou mudar de trabalho, ou de função, e nem de igreja. A boa notícia é que você precisa mudar de mente. E mudar de mente é uma proposta de Deus para você, e uma ação do Espírito Santo. Hoje aqui, nesses últimos dias e nos próximos dias sobre a sua vida, há um quê de Deus em convencer você e a mim de uma vida mais nobre, de uma vida mais elevada, mais sublime. Nós precisamos abrir os nossos olhos. Nós precisamos assumir a nossa posição de modo simples e crente. E isso vai desencadear toda uma existência diferente para mim e para você. Olhe para mim, Deus quer nos envolver na sua grande, boa e perfeita obra. Neste exato momento, o Senhor Deus dos céus e da terra está agindo pelo mundo inteiro. Ele está agindo em universidades, em governos, Ele está agindo em hospitais, Ele está agindo em creches, Ele está agindo em famílias, em indivíduos, Ele está agindo em ruas inteiras. O Deus do céu está agindo em igrejas, em células, em homens e mulheres. O mundo não está abandonado, a história não é cíclica, ela é retilínea. E existe um Deus no trono, cumprindo a sua vontade de modo bom, de modo maravilhoso, de modo grandioso. Ele está esparramando o reino dele, ele não está acovardado, intimidado, e ele não está vendo os seus interesses frustrados. Ele está de modo determinado, guiando a sua vontade passo a passo, até o dia em que a terra inteira e os reinos do mundo passarão a ser do Senhor e do seu Cristo, conforme ele já prescreveu na sua palavra. E Ele chama você a cooperar com essa ação. Ele chama você a se envolver com essa ação. Esse é o propósito da sua existência. Ouça-me, o Deus do trono, Ele chama você a desatar nós para Ele. Ele te convida ao privilégio de liberar pessoas para Ele. O Deus do céu chama você para cumprir a bendita experiência na sua vida de liberar o que Ele quer que seja liberado e trancar aquilo que Ele quer que seja trancado. O Deus dos céus nos chama para assumirmos a nossa posição. Ele conquistou uma posição para você, uma posição de santa. Ele conquistou uma posição para você, uma posição de filho, de santo em Cristo Jesus. Ouça-me, Ele conquistou na cruz do Calvário uma posição para você. É direito seu participar do seu conselho. Há uma pergunta do Senhor através do profeta, e a pergunta é o seguinte, e ela é só retórica. A pergunta é o seguinte: por acaso, em algum momento, o Senhor vai fazer alguma coisa sem antes comunicar isso aos seus profetas? Deixa eu dizer uma coisa para você. O Senhor comprou na cruz do Calvário o direito de você, minha irmã, participar do seu conselho. Esse é seu privilégio. Esse é o seu propósito. Esse é o seu lugar de destaque.
O Senhor nos chama para assumirmos a posição na contramão do mundo. Nós estamos no mundo, nós negociamos, trabalhamos, existimos aqui, mas Deus nos chama para influenciarmos o mundo. Deus nos chama para salgar o mundo. Deixa eu dizer uma coisa, você é a luz do mundo. Diga aí para você mesmo, onde você está com bastante coragem, eu sou a luz do mundo. Nós não temos luz própria. O nosso privilégio é refletir a luz de Jesus Cristo. Ele brilha, Ele refuge, e nós espelhamos então a sua glória. Esse é o seu privilégio, essa é a sua herança. Deus nos chama para mudarmos a nossa agenda. Hoje é um chamado de Deus desses dias, um chamado para mudarmos a agenda, para mudarmos os pensamentos. Mudar pensamentos sobre você mesmo. O seu pior inimigo não é Satanás, é a sua forma de pensar. É a minha forma de ver. Deus chama a gente para mudar o nosso pensamento acerca de nós. Deixa eu dar uma boa notícia para você. O poder do Evangelho, ele é transformador, inclusive para a sua mente. Deixa eu dar uma notícia boa para você. A palavra de Deus diz que nós temos a mente de Cristo. Deus está nos chamando para assumirmos a nossa posição. Deus está chamando você para você assumir aquilo que Ele disse que você é. Esse é o seu privilégio. Ouça-me, há um chamado de Deus para você e para mim, uma vocação sagrada. É um direito seu, é sua herança. Trazer os céus para a terra. Diga comigo, trazer o céu para a terra. Essa é a sua herança, esse é o seu direito, esse é o seu papel, esse é o seu propósito. A palavra de Deus diz que o mundo que jazia em trevas viu uma grande luz. Deus está iluminando o mundo. E Ele faz isso através de você. Ele faz isso através do seu comportamento, da sua vida. Esse é o privilégio que foi conquistado na cruz do Calvário para você viver. É assim que Samuel vivia. Essa é a proposta de Deus para você. Talvez você não se veja assim. Alguém comissionado pelo próprio Jeová. Eu olho para um monte de gente hoje e penso que boa parte de nós, a última coisa que acreditaria é que é alguém chamado por Jeová para ligar conforme Ele liga e desligar conforme Ele desliga. Essa é a sua vocação. Essa é a sua herança. Talvez você pense que exista para uma vida normal. Fazer tudo direitinho, dar certo na vida. Adquirir patrimônio, pagar as contas. Cuidar bem dos filhos. Resolver os pepinos. E dar conta de tudo ao mesmo tempo. Talvez você pense que cooperar com Deus é privilégio dos outros. Aliás, a gente tem uma agenda tão complexa. A gente tem tanta coisa para fazer. Como assim cooperar com Deus? Isso é coisa para os outros. Aliás, a gente paga os pastores para eles fazerem isso. Às vezes você está aí tão apequenado, tão acostumado a gente fica tão acostumado a se ver limitado. A gente fica tão envolvido em nossa vida, em nossa história, em nossas pequenas conquistas e grandes derrotas, muitas vezes, que a gente tem se esquecido que Deus quer nos levar a sermos aquilo que Ele nos chamou para ser. Deixa eu dizer uma coisa para você, há um potencial aí dentro. Deixa eu dizer uma coisa para você, há um poder aí dentro. Minha irmã, você foi comprada por um preço tão alto. Meu irmão, a palavra de Deus diz que o Senhor tirou você do império das trevas e trouxe você para o reino do Filho amado dEle. Há um peso de glória aí, então. Há uma autoridade aí, então. Deixa eu dizer uma coisa para você, você tem um chamado celestial. Ouça bem o que eu vou dizer a partir de agora, ouça bem o que eu vou dizer para você. Você recebeu a autoridade para ser colaborador dos céus.
Não é a pessoa que está do lado de você. Eu não estou falando com a pessoa que está do seu lado. Eu estou falando com você. Satanás está te travando há muito tempo. Mas eu tenho uma boa notícia de Deus para você. Deus não se acalma. Deus não se apazigua. Quando Ele vê mentes travadas por Satanás, Ele quer libertar a sua mente, a sua vida e a minha também, para a gente cumprir o propósito que Ele tem para nós. Nós não precisamos nos acostumar a não ouvir Deus. Ouça-me. Você não precisa se acostumar a ler Bíblia sem ouvir Deus. Eu não sei se ficou claro. Às vezes você lê capítulos e capítulos por dia, mas não ouve Deus. Deixa eu dar uma boa notícia para você. Deus fala com você, Ele quer falar com você, Ele é comunicativo. E Ele fala, inclusive, através das suas escrituras. Na verdade, Ele vai falar através de boas leituras bíblicas com você. Nós não precisamos nos acostumar a não estarmos envolvidos com Deus e com suas coisas. Nós não precisamos nos silenciar e nos aquietar a uma vida não sobrenatural. A vocação de viver como Samuel é sua vocação. Esse é o seu chamado. Esse é o seu propósito. Talvez você não acredite, mas Gideão também não acreditava. Gideão também não sabia. A vida de Gideão era uma vida normal, ele estava conformado à vida que tinha. Os midianitas dominavam a terra, e quando os dominadores se levantam, você não pode protestar, você não pode falar. E o ambiente era complicado naquela época, e os ruídos ao redor eram muito intensos, e o inimigo era grande, a derrota era grande, e as perspectivas eram ruins. Então era normal ser roubado. Era normal viver oprimido naqueles dias. Era normal se esconder. Era normal se achar o menor da menor família. Era normal não se ver chamado por Deus para uma vida diferente no meio da ruindade. Era normal para eles todos não verem outra alternativa senão se quedar diante daquela realidade implacável. É normal levantar um dia depois do outro e vivendo assim. Era normal para Gideão também, como é para mim e para você muitas vezes, uma vida normal. Mas é nesse exato contexto que Deus chama Gideão, você viu? Juízes capítulo 6. Deus chama Gideão para uma vida nova, era a vida que Deus havia proposto. Uma vida de grandeza, uma vida de destaque, uma vida de cooperar com Deus em seus propósitos. Era uma vida de vencer inimigos e promover a vitória de Deus e libertar quem Deus queria ser liberto. Esse era o chamado de Gideão. Gideão, como você e eu, muitas vezes não sabia, mas Deus tinha um propósito diferente para a existência dele. Gideão não sabia, mas ele era um guerreiro. Gideão não sabia, mas ele era um general a serviço do Senhor, e através dele os propósitos de Deus iriam avançar. O que será que Deus diz que você é e que você ainda não sabe? Eu estou doido para ver isso. Você não? Eu estou olhando para um monte de gente aqui pensando, o que será que Deus diz dessa minha irmã, que está resistindo tanto a essa mensagem, que ela ainda não sabe? Qual o propósito de Deus? Qual é a visão de Deus? O que será que Deus está vendo no futuro dela? Gideão via medo e opressão, mas sabe o que Deus via? Deus via livramento. O que é que você está vendo? Gideão via o inimigo, muito grande, muito poderoso, mas Deus via vitória. O que será que você está vendo? Gideão se via o menor, o desprezível. Gideão se via alguém incapaz. Gideão se olhava como alguém que tinha que se esconder. E a última coisa que ele imaginava era que Deus o via. Mas Deus olhava para ele e via um homem valoroso. Gideão via muita limitação pessoal. Deus olhava para ele e via um cooperador que daria conta certinho de tudo. Eu tenho uma boa notícia. Ouça-me. Deus não costuma ver você como você se vê.
Deus não olha para você como você olha. Graças a Deus, Deus não tem uma visão de mim parecida com a que eu tenho. Deus tem um propósito mais elevado, Ele tem um chamado maior, Ele tem algo grande para você. Ele não olha para você com base nos teus potenciais, Ele olha para mim e para você com base no potencial dEle e naquilo que Ele pode produzir num homem e numa mulher que colocam a vida de modo crente e simples na mão dEle. A palavra de Deus para Gideão é: vai nessa força, varão valoroso, porque o Senhor é contigo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Essa palavra é para você hoje, aqui nesse lugar. Esse é o tipo de vida que Deus chamou você para ter. Esse é o propósito da tua existência: cooperar, desatar, liberar, travar em nome do Senhor Deus, conquistar as vitórias para Ele, confundir os seus inimigos. O Senhor está dizendo para muitas pessoas aqui: levanta-te na tua força, porque eu sou contigo, mulher valorosa, homem valoroso. Abraão e Sarai, aquele casal idoso, estéril, não sabiam, mas Deus os via como pai de multidões. E eu estou curioso para saber o que é que você não vê. Aquele pastor de ovelhas não sabia, mas Deus o via como grande rei em Israel, o homem que ia cumprir os seus propósitos. Maria e José não sabiam, mas eles iam acalentar e cuidar do Salvador do mundo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E eu estou doido para saber o que é que você não sabe a seu próprio respeito e que Deus está olhando para você, querendo que você descubra. Pedro também não sabia. E geralmente o Senhor tem que convencer a gente mesmo. Sabe uma coisa? Se você está um pouco confuso, sem saber e às vezes sem crer, eu preciso dizer para você, então você está em boa companhia. Gideão, Abraão, Maria, todo mundo em determinado momento olhou e falou: você tem certeza? E o bom é que a resposta do Altíssimo é: eu tenho muita certeza, sim, eu estou querendo que você tenha certeza que eu tenho. Pedro se levanta num dia normal para uma vida normal. Ele se levanta para pescar, limpar as redes, pagar as contas, depois que vendesse o produto do seu trabalho. Oh, mas dia bendito, o dia que o rabi da Galileia pede uma carona no barco dele, fala: por favor, você pode afastar o barco um pouquinho, eu preciso falar com as pessoas. Pouco tempo depois, o carpinteiro olha para ele e o chamou para se envolver com seus propósitos. A vocação que o carpinteiro e o mestre da Galileia via naquele pescador era um pescador de homens. Ele não faria parte de nenhuma das escolas rabínicas da época. O mestre dos mestres viu nele um discípulo. Viu nele um embaixador dos céus. Jesus olhou para aquele pescador e viu nele um homem que lhe liberaria vidas, desataria nós, confundiria os inimigos, faria a obra dele avançar. O que será que você ainda não sabe a seu respeito? Aquele homem, quando falhou e achou que estava tudo acabado, o Senhor fez questão de confirmar a sua vocação. Quando Pedro nega e falha e cai, o mestre dos mestres fez questão de confirmar que o seu propósito e a sua proposta ainda estavam de pé. Olhe para Pedro agora. Ele não tem o preparo intelectual da época. Ele não tem os recursos financeiros da época. Ele não tem as amizades corretas. Olhe para Pedro. Ele se levanta agora com o revestimento dos céus. Fala as coisas dos céus.
3.000 almas se rendem a Jesus e são liberadas para viver uma vida diferente. Olhe para Pedro agora, ele diz, eu não tenho dinheiro, não tenho prata, não tenho recurso, mas eu recebi uma coisa dos céus, eu posso dar isso para você, eu vou liberar a sua vida, vou desatar a sua vida, esse é o propósito da minha existência, em nome de Jesus, põe-te em pé. Daqui a pouco ele prega e mais 4.000 almas se rendem a Jesus Cristo. Olhe para Pedro, ele está na casa do gentio Cornélio, ele não sabe bem o que vai fazer. Ele tem um comando, e o comando é para ir lá. Ele entra sem saber exatamente o que vai fazer. A vida dele é emocionante. E a Bíblia diz que enquanto ele está falando, o Espírito Santo cai sobre os gentios. E nós temos o Pentecostes dos gentios materializados. Tudo porque um dia Deus viu nele algo que ele não via. E ele se dispôs então a crer que Deus tinha um propósito para a sua existência. E ele vai atrás então daquilo que Deus o chamava para ser. Eu fico pensando que horas você vai acordar. Eu estou aqui pregando uma palavra de Deus para a sua vida, na direção de Deus, na unção de Deus. Eu estou imaginando aqui com o coração pulsando aqui dentro, que horas você vai se levantar para viver a vida que Deus chamou você para viver. Ouvi esses dias um pastor dar o testemunho de uma senhora na sua igreja com mais de 60 anos de idade. Analfabeta, sem condições financeiras, uma família complicada. E aquela mulher então agora procura os líderes para dizer, eu quero ser uma líder de célula. Nós vamos treinar a senhora. Mas eu não sei ler, nós damos um jeito. Nós acreditamos no seu propósito. Tempo depois a mulher se forma. É uma líder de célula. Abre a casa. É anfitriã e líder ao mesmo tempo. E o testemunho é simples. Simples. Dezenas e dezenas de pessoas passaram pela sala pobre daquela senhora. Os demônios foram expulsos, os enfermos foram curados, casas foram restauradas. Havia um propósito de Deus maior para aquela mulher. Quando ela descobriu o propósito da sua existência, ela ligou o que Deus queria que fosse ligado, desligou o que Deus queria que fosse desligado, e ela tem histórias para contar hoje de uma mulher que viveu o propósito de Deus para si. Eu estou doido para ouvir você se levantar e contar suas histórias, porque é um propósito de Deus para você também. Há uma vida diferente dessa que você está levando. Há uma existência sobrenatural para você. Ouça, Deus liberou um novo tempo para nós. Nosso Pai chegou e trouxe consigo uma nova estação para nós, uma nova unção, um novo poder, uma nova autorização. E eu preciso lembrar você que faz parte da sua herança ser aquilo que Deus chamou você para ser. Deus olha para você e vê uma grande cooperadora nos planos dele. Deus olha para você e vê você como um impacto celestial. Deus diz que você é da família dele. Deus diz que você é uma embaixadora do reino dele. Deus diz que você é um sacerdote dele. Deus diz que você é um cidadão dos céus. E isso, irmão, seria suficiente para nós vivermos uma vida transformadora, impactante. É assim que os céus te veem. Satanás teme o dia que você vai simplesmente crer. Parar de ficar olhando os cultos dos outros, as igrejas dos outros, os pastores dos outros, a família dos outros, o trabalho dos outros, e simplesmente crer na sua posição, e no seu chamado, e na sua vocação, e você então agora assumir a frente para nos liderar e nos abençoar, e ser impacto de Deus no meio por onde você transita. Satanás morre de medo desse dia. Porque você acha que você tem se distraído com tanta luta? Por que você acha que as nossas orações às vezes são me dá, me dá, me dá, mais do que louvado seja o teu nome? Cumpra a sua vontade. Por que você acha que a gente está distraído com tantos problemas?
Por que você acha isso? Eu tenho uma boa notícia para você. É porque Satanás também vê o seu potencial que está escondido aí dentro e que você não vê. Ele acredita mais que você é uma ferramenta de Deus do que você. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Um tempo poderoso de Deus chegou para a sua vida. Chegou. Deus aguarda o dia em que você vai simplesmente crer. Deus aguarda o dia em que a gente vai simplesmente viver a amizade com Ele. Nós vamos nos despir de atos de religião e vamos nos imergir num relacionamento com o sagrado. Isso vai nos levar para o propósito que Ele sempre teve para nós. Eu vou repetir para você algo que eu tenho dito aqui, irmãos. Um tempo de liberação de Deus chegou para nós, chegou para a sua vida. Vá para a sua oração. Pode ir para o seu lugar secreto, Deus vai falar com você. Deixa eu dizer uma coisa para você, estou chamando a existência em nome do meu Pai. Você vai ter palavras de Deus para dizer no seu local de trabalho, para os seus vizinhos, para o seu familiar. Esse é propósito de Deus para a sua vida. Deus te constituiu por cabeça. Deus te chamou para ligar aquilo que Ele liga e desligar aquilo que Ele liga. Há um tempo novo para a sua existência. E Ele chegou. O seu pai chegou. Hoje você está aqui, uma professora. Alguém que tem que bater metas essa semana. Alguém que tem que dar conta dos funcionários ou das atividades na empresa com a qual você colabora. Você está aqui hoje enfrentando enfermidades, lutas familiares, conflitos. Você está aqui como um estudante hoje em dia. Talvez seja muito difícil ser estudante. Você está aqui como cidadão de uma nação com certa conturbação. Mas o teu pai te vê além do que você se vê. Se você puder crer, você vai descobrir que tudo é possível para aquele que crê. Se você puder crer, você vai receber as bênçãos espirituais que Ele já liberou sobre você, porque elas já estão liberadas. Você não é um mendigo, um órfão. Você é alguém que foi colocado por Deus, assentado com Cristo nas regiões celestiais. Essa é a sua posição. Essa é a minha posição. Satanás teme que a gente se aproprie simplesmente pela fé da nossa posição. O teu Deus perdoa os teus pecados. O teu pai olha para você com admiração. O teu pai olha para você com respeito. Esta é a tua herança. Você e eu podemos nos levantar e nos apropriar pela fé. Andar com Deus e viver com Deus uma vida diferente é direito nosso. Deus não conquistou na cruz do Calvário uma vida normal para você. Na cruz do Calvário, Deus conquistou uma vida sobrenatural para você. Algo diferente. Algo maravilhoso. Deus aguarda o nosso despertamento. Ô minha irmã, talvez você deveria se beliscar aí um pouquinho, sabe, meu irmão? E aqueles beliscão doído. E dizer para você mesmo, meu pai espera o meu despertamento. O meu pai aguarda a hora em que eu vou dizer, Senhor, eu estou aqui, cumpra-se em mim a sua vontade. Pai está aguardando, irmãos, a hora que nós olharmos para Ele com o coração rendido e dizer, Pai, me livra dessa vida normal. Eu quero viver a vida sobrenatural que o Senhor conquistou na cruz do Calvário para mim. Eu quero ter a experiência de liberar o que o Senhor liberou. Travar aquilo que o Senhor travou. O Senhor aguarda o dia em que a gente vai se arrepender dessa mentalidade distante dEle, incrédula. Eu já disse isso aqui, porque eu vi isso de maneira clara do Senhor esses dias. Você sabe por que Deus não responde muitas das suas orações? É porque se Ele fizer isso, Ele vai brindar a sua incredulidade.
Você entendeu? Deus nos chama para uma vida de fé. E se Ele ficar te dando algumas respostas, Ele vai estar brindando o teu coração incrédulo. Por isso, minha irmã, algumas coisas lhe são vedadas. Por isso, meu irmão, você está experimentando algumas resistências. Não é o diabo, é o seu pai. Porque Ele aguarda o dia em que eu e você vamos nos levantar para dizer: Pai, eu creio profundamente no Senhor. E o Senhor não precisa provar absolutamente mais nada. Porque nessas horas, irmãos, quando Deus não precisa provar nada para você, é que eu e você recebemos então tudo. Deus está esperando o dia em que a gente tenha os pensamentos do céu. Que coisa poderosa, irmãos. É a gente poder imaginar e receber e nos apropriarmos pela fé da mente de Cristo. Você acredita? As Escrituras dizem que você tem a mente de Cristo. E você não acredita. É por isso que a gente precisa se arrepender. Porque o Senhor diz uma coisa a nosso respeito, e nós acreditamos no que a gente pensa de nós. E aí a gente não vem simplesmente pela fé assumir aquilo que Deus diz da gente. E aí é um texto horroroso das Escrituras que diz para mim e para você como é que dois vão andar juntos se eles não concordam entre si. Você está entendendo? Porque às vezes a nossa vida como cristãos é tão pesada porque o Senhor diz uma coisa de nós. E nós nos recusamos a acreditar naquilo. E preferimos andar na vida normal que a gente acostumou a ter a vida inteira. Mas eu tenho uma boa notícia para você. O nosso Pai chegou, Ele trouxe um tempo novo para nós. A gente pode ir entrando nele pela fé. Deus espera o dia que nós vamos nos levantar no seu poder para uma vida de intimidade e confiança. Quero chamar você para você se colocar em pé aí onde você está, por favor. Curve a sua cabeça um instantinho, evite se movimentar. Já estou terminando. Curve a sua cabeça um instante. Deus aguarda o dia. Deus aguarda o dia, irmãos. Ele espera o dia em que nós vamos nos levantar para uma vida de santidade, uma vida de simplicidade, de fé simples. Deus aguarda o dia em que, pelo poder dEle, nós vamos esparramar o reino dEle, por onde nós andarmos. Deus aguarda o dia em que os dons dEle vão se manifestar sobre nós, através de nós. Ele aguarda esse dia, porque isso foi conquistado na cruz do Calvário. Deus não conquistou para mim e para você o direito de uma vida normal. Deus conquistou para mim e para você o direito de uma vida espiritual plena. Deus aguarda o dia em que a gente vai se levantar para concordar com Ele, acerca de nós, acerca dEle, acerca dos outros. Deus aguarda o dia em que a gente vai se levantar para liberar a vidas ao nosso redor, pela ação dEle em nós. Essa é a nossa herança. Esse é o teu direito. Eu chamo você a curvar a sua cabeça um instantinho e orar. Eu vou dar para você 1 minuto para você orar. Senhor Deus, filhos e filhas oram agora,
E obrigado porque a sua palavra é como um martelo. Ele vem destruir a rocha da nossa incredulidade, da nossa mente às vezes tão lenta. Obrigado porque hoje aqui nesse lugar, nesse tempo, o Senhor tem esmiuçado a rocha. Eu venho orar por mim e por outros que oram juntos comigo nesse momento, por uma iluminação da nossa mente. Oro por mim e por outros aqui, por uma ativação, por um despertamento da nossa identidade em Cristo Jesus. Eu oro por mim e pela igreja aqui reunida, tantos que oram comigo, por um momento de liberação, por visão clara, por unção nova, por coragem para darmos os passos de obediência, sujeição e rendição, para vivermos uma vida plena, uma vida sublime, uma vida de impacto, uma vida de boas histórias para contar, uma vida de realizações produzidas pelo Teu Espírito Santo em nós e através de nós. Oro com alguns aqui agora, às vezes cansados de uma vida normal. Com esses eu oro, Deus, pedindo ao Senhor, leva-nos para viver a vida sobrenatural que o Senhor conquistou na cruz do Calvário para nós. E que então a gente te agrade, e que então a gente glorifique o Teu nome, e que então a gente experimente unção, poder, graça, favor do Senhor, enquanto cumprimos o Teu propósito. Oro assim, Pai, em nome de Jesus, para a glória dEle. Amém. Nós vamos participar da ceia do Senhor agora. Meu desejo é que a sua semana seja abençoada, que essa semana você ouça Deus, seja dirigida por Ele, gere os impactos que Ele quer produzir através de você, e se alegre com isso, em nome de Jesus. Teu sangue leva-me além de todas as alturas, onde ouça tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Cante isso, querido. Abre seu coração agora. Deixa essas palavras que foram pregadas entrar dentro de você e continuar. Cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Nada além do sangue.
Você que está em casa e você que está aqui nessa noite, todos pegaram os elementos. A mesa e a ceia é do Senhor. E o Senhor chama todos aqueles que são livres para participar da mesa dele. Amém? Aqueles que são livres. Esse momento nós somos chamados como para viver esse memorial, para nós lembrarmos do sofrimento de Cristo. Esse momento é um momento de preparação, quando nós dizemos assim, até que Ele venha, nós dizemos, estamos nos preparando. É um tempo de perseverança também. Senhor, eu persevero diante do Senhor. É um tempo de comunhão, onde eu posso estar junto com os meus irmãos, vivendo vida de igreja. E é um tempo de aliança. Aliança com Deus. Aliança com a santidade do nosso Deus. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciará a morte do Senhor, até que Ele venha. Amém. Você que foi servido aí, né, já pegou o pão, vou pedir para você erguer o pão. Isto, erga. Uma das coisas, querido, que Jesus, quando se reuniu com os seus discípulos, naquela ceia, Ele disse algo tremendo: eu desejei muito comer essa ceia com vocês. Jesus desejou. A grande questão é, irmãos, você deseja participar constantemente com Jesus dessa mesa? Feche os seus olhos, diga uma palavra de gratidão aí a Ele, por você ter sido incluído nessa videira. Amém? Isto, querido. Vamos comer todos juntos. Isto, tem uma palavra de gratidão aí nos seus lábios. Amém. Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja, Senhor. Louvado seja o teu nome. Que bom esse momento, Senhor, tão importante. Onde nós somos restaurados, curados, onde nós aprendemos a discernir o corpo. E por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Nós cantamos que nada além do sangue nos faz brancos como a neve. Nada além do sangue. Nada, nada, nada. Não há. Glória a Deus. Exaltado. Até que Ele venha, meus irmãos. Vamos participar.
Mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve ser. Vamos cantar mais uma vez. Declare: alvo Mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve ser. Oh, aleluia. Aleluia. Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, aleluia. digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Levante a voz, igreja, e diga: Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, cante, igreja. santo Rabassura da garabas. é o Senhor. Glória a Jesus. Que a graça do nosso Deus, que o amor do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Santo Espírito, do Santo Espírito de Deus que convence, que chama para uma vida mais elevada, para um nível mais elevado na tua presença. Todos aqueles que creem, digam amém. Glória a Deus. Não sai senão
um abraço, um oi, um cumprimento para as pessoas que estão perto de você. Muito obrigado por ter assistido o nosso vídeo. Espero que esse vídeo tenha abençoado sua vida e, se possível, compartilhe ele com o máximo possível de pessoas. Jesus te abençoe.